Já, oi! Começou! Tá no ar, o X quase tudo. Oi! Oi, vamos começar se apresentando? Quem são vocês? Eu sou Bruna Cairo, jornalista e fotógrafa. Me segue. Eu sou Maria Eduarda, mas pode chamar de Madu ou Duda. Nas redes sociais, mi.madu. Eu sou o Danilo Tavares, eu sou estudante de radialismo Ele esqueceu o que ele é. e professor de língua portuguesa e língua inglesa. Arrasou, bilíngue. Bilíngue. E esse é o X Quase Tudo, né? Aqui a gente tá toda semana conversando com você sobre os assuntos que repercutiram durante a semana, assuntos que você gosta, que a gente gosta também. E hoje a gente tem um tema específico, né, meninas? Exatamente, a gente vai discutir sobre como é morar sozinho. É um perrengue, né? A vida não é fácil, né? A gente tá ali, tá criança, tá feliz, acorda cedo pra assistir TV Globinho, quando vê você tem o quê? Boleto pra pagar. É o que acontece. Não é fácil. Aqui no nosso estúdio, digamos assim, temos Danilo e Madu que moram sozinhos. Oi, gente, Isso. tudo bom? Muito obrigada por me aceitar. Muito obrigado por me receber hoje aqui. Sim. No meu Eu não primeiro moro- dia. Eu não moro sozinha, é por isso que eu venho perguntar a vocês. Qual foi a pior coisa que aconteceu quando vocês começaram a morar sozinhos? Só um segundo, a gente responde depois da vinheta. Então, Madu, o tema da semana é morar sozinho. Qual foi o maior perrengue que você passou? Eu passo 10 todos os dias, sabe? Todo dia eu passo um. Acabou o fósforo acendo com a pedra, uma no outro. Acabou o gás também, eu já sofro. Mas assim, eu lembro que na minha primeira semana eu tava super empolgada. Ó, sou adulta, tô vivendo bem, entendeu? Tô com uma estabilidade emocional, financeira. Eu tô tranquila, eu tô bem. Na primeira semana tudo certo, fiz a mudança. Um domingo tranquilo, eu sozinha em casa. Eu disse, vou descer aqui embaixo, vou jogar o lixo rapidão e eu já volto. Bati a porta, né? Só que tinha uma trava na minha porta. E eu taquei a porta, fui jogar o lixo. Quando eu voltei, Tô trancada. presa do lado de fora do apartamento, chovendo, com o celular quase descarregando. Sorte minha que eu levei o celular e os meus vizinhos estavam viajando porque era uma época de férias. Então, assim, a vida não é justa com ninguém, sabe, gente? Logo na primeira semana você teve Eu não esse aconselho, não. presente. E você, Danilo? Uma vez eu tinha chegado aqui, eu já tava morando há algum tempo, mas eu era novo assim no prédio, eu não sabia muito como as coisas funcionavam. Na verdade, eu nunca tinha cuidado de uma casa, essa é a verdade. 2. E aí eu tava em casa e eu liguei as coisas na tomada. A gente liga, bota tudo lá. Joga, meu filho. Bota aí 3 aparelhos numa tomada, coloca, pega um T e bota tudo. Só vai. Liga tudo mais próximo de mim. E assim, eu não sabia que existem alguns equipamentos, pra você que não sabe, como sopinha, secador. No meu caso era o ferro de passar, que eles consomem muita energia. Esses aparelhos que ligam aí as coisas. A gente vai fazer um quadro Né? sobre dicas domésticas. aquecem muito. Isso. Normalmente são aparelhos térmicos Que aquecem precisam muito de muita rápido. É energia. verdade. Então eles consomem muita energia. E aí eu tava ligado ali o meu roteador e eu coloquei o ferro de passar. E de repente fez, apagou tudo. Adorei o Nomatopé. Apagou tudo. E eu fiquei. A primeira coisa que eu senti foi muito medo. Porque eu disse, eu apaguei o prédio, o condomínio inteiro. Gente, A pessoa, ela vão se me passa, colocar né? pra fora. Só que não foi isso. Primeiro eu abri a porta e aí os outros apartamentos tinham energia. Só o meu que não tinha energia. Eu fiquei, caramba, eu tô sem energia. E Tinha agora? quanto tempo morando só? Eu tava nos primeiros meses que eu tava aqui, primeiras semanas e tal. E aí eu dividi apartamento com um colega, né? Ele já tinha ido dormir, ele imaginou que a energia tivesse acabado, o ventilador desligou e tudo mais. E aí eu fiquei nessa angústia. E aí não sabia o que resolver, nem fui procurar porteiro, nem nada. Disse, pronto, quebrei a fiação, né? Queimei tudo aqui. Esculhambei minha Né? casa. Mandei uma mensagem pro dono do apartamento falando o que tinha acontecido, né? Já meio que me justificando, que eu pensei que eu ia pagar um prejuízo enorme. E aí passei a noite, tipo assim, no outro dia eu tive uma entrevista pra fazer, 9 horas da manhã. Eu tava com o celular que ia descarregar, que não tinha como despertar.
eu tava tendo que usar 3G, porque eu não tinha internet. Sim. Eu tava na maior tristeza, e aí eu fui dormir com isso na cabeça, acordei cedo no outro dia, com a luz do sol, porque tinha que acordar, não tinha despertador, se o celular descarregar já era. E aí, de manhã, eu fui na portaria saber se o porteiro conhecia alguém, trabalhava com elétrica e tal. E aí ele me mostrou um cara do condomínio que trabalhava com isso. E quando eu cheguei pro cara pra perguntar a ele se ele podia dar uma olhada no apartamento, a primeira coisa que ele me pergunta foi: você usou alguma coisa na tomada, como ferro de passar a chapinha? Não me recordo, E não aí me lembro. eu fiquei meio assim, Aí você faz aquela cara de paisagem e fala... Será? Não. E aí ele me disse o seguinte, ele só disse o seguinte: não minta pra mim. Ele me disse: não precisa mentir. Pô, seja parece meu pai falando comigo. E aí eu disse: não foi, só liguei o ferro de passar. Aí ele disse: foi só a chave que desligou com medo de curto-circuito. Você passou a noite sem energia por nada. É só ligar a chave Então, aqui, tá bom. ó. É isso, gente, o programa é esse, tá? Agora assim, no meu ponto aqui, Danilo, rapidão, uma voz me disse que você queimou um miojo, é isso? Já aconteceu Peraí, também. é isso? Me Não, conta bem. gente. Gente, morar sozinho, você... E você miojo, chega. nem eu. A pessoa... Pô, Eu você queimei chega. uma Nossa, panela gente. de arroz, eu tava sozinha em casa. Mas eu moro isso- com meus pais, mas eu estava sozinha É. em casa. Eu queimei uma panela de arroz que a minha mãe jogou a panela fora. Minha menina? Eu esqueci panela? lá por uma tarde inteira. Mas eu também não posso falar, não. Eu também já fiz uma dessas. Com arroz também. Agora miojo, gente, 3 Não, minutos. então o que acontece? Isso realmente foi, Madu, nas primeiras semanas. Você chega, você é empolgado, eu tô morando só. Ai, que felicidade, eu vou andar pelado, eu vou fazer o que eu quiser nessa casa. E aí, o que aconteceu? Botei o miojo lá e aí fui tomar banho, Foi viver andar minha pelado. vida, fui andar pelado. Ai, Né, vou fazer um exercício aqui pelado. E aí, você esquece completamente. Não tem ninguém na casa pra dizer: ei, que cheiro estranho. Não tem, você tá Não tem. sozinho. é vero. Agora, deixa eu falar, realmente, andar pelado. A gente até recebeu aqui no Instagram que a gente perguntou ao pessoal, né? E aí, pessoal, o que vocês acham de morar sozinho? Qual que é o perrengue que vocês passam? E o @Johnson Melody, o nome dele é esse mesmo, beijo, Johnson. Ele disse pra gente que a melhor coisa de morar sozinho é ficar peladão. E assim, gente, é uma liberdade, sabe? Você sair do banheiro, esquecer a toalha e dizer: tudo bem, Tudo bem. tudo bem, eu vou aqui na cozinha rapidão e já volto. E você tá lá, Com peladão. as tetas Com as balançando. tetas aqui, ó, cozinhando com a teta aqui, ó, no calor. Os bagulho tudo mexendo. Não Essa é a vida. curti. Essa é a vida Não de... gosto esse é dessa o bom. vibe de ficar pelada. De Agora, ser assim, eu acho naturista. que os meus amigos que estão ouvindo, pensando que talvez a cadeira que ele senta, eu sentei pelada. Enfim, então, Aliás, vocês que várias estão sentados aqui na possibilidades. minha casa, né, eu sentei em todas essas cadeiras pelado. Tá bom. Então tá, morar sozinho também tem, né? Vamos mudar de assunto, bagunça. Como é que lida com a bagunça, Danilo? Ó, eu perguntei no Instagram, Madu, essa história aí de morar sozinho, eu também pedi pro pessoal mandar lá as informações e a maioria das pessoas falaram em relação a que esquecer alguma coisa no fogão é de praxe. Já uma das nossas ouvintes, a Natália Carneiro, ela falou que o pior é quando o gás acaba. Não, gente, não. Ou São quando o sacanagem gás... com a minha E geralmente gás só acaba no domingo. Não, o meu só acaba no domingo, é sério. Quando não tem ninguém que Não, entregue. é só no domingo mesmo. E assim, é um sofrido, porque você tá aqui, ó, tudo pronto já, tô pronto, almoço, domingo, acabou. E gás E é uma aí? coisa muito cara, pô. Você não pode estar desprevenido, né? Um beijo pra Natália, que ficou desprevenida sem gás. É bom você ter Coitada. é bom você ter amigos, porque aí você se o miojo estiver no fogo, Amigos é a melhor né? coisa. que Pode ser morar sozinho, você não tem amigos. Tô querendo dizer isso. Desculpa, galera, eu tô num momento de solidão. Mas você enfim, precisa ter amigos. Você não precisa ter amigos. Você tava falando nesse instante sobre bagunça, como é que fica a bagunça quando você mora sozinho. A bagunça fica quando você chama os seus amigos pra sua casa. exatamente. A primeira Que vez... você tem que limpar depois. Isso. A primeira vez que eu chamei amigos pra minha casa, quebraram um copo. Eu tenho 3 copos, quebraram um. Ei, que é isso? Achei ofensivo. Então, né? Eu copo tinha de 3 plástico, eu tinha pra 3 isso. copos. Eu tinha 3 copos Sei lá, e aí os meus amigos quebraram um. Isso Eu aqui tinha tá um tornando- banco e eles quebraram esse banco. Eu tô achando um assunto tão bem pessoal, sabe? Então, hoje tá um pouco melhor. Eu tenho umas 2 Não fala cadeiras, de uns copo, 6 não fala bancos, de mas eu copo. tinha só um quando o Felipe Cordeiro quebrou. Mas tem um negócio... Ei! Consciência? É você? Oi? Ó, mas tem um negócio que deixa uma nervosa, é louça. Não, gente. Não bom, acumula, não acumula. Não acumula, gente, sério.
Eu já não gostava morando com os meus pais. Minha mãe dizia assim, Eduarda, presta atenção, tu vai comer e tu vai lavar. Escuta tua mãe, gente, come e lava. Não Ela deixa pra sabe amanhã, o que tá fazendo. não deixa pra semana que vem, não deixa pra... Porque cria um monstro ali, cria um monstro que você não controla. Suja de prato e panela suja que você nem sabia que tinha na sua casa. Menino, panela. Quando junta 5 panelas pra tu lavar, você quer morrer. E pra você uma refeição curta, você quer fazer um feijão com arroz, suja 8 panelas, tá bom? Só queria dizer isso mesmo. Aquilo que você terminou de lavar, deixou a louça impecável, aí dá uma fomezinha, eu vou comer o quê? Só um miojo, um miojo de uma panela, uma colher, um prato, um copo. E tu vai fazer o quê? Tu vai lavar na hora, porque se tu não lavar, meu amor, acabou tua vida. Aquele prato vai virar o quê? Um negócio cheio de bicho, porque vai ficar lá. Você pensa, aquelas coisas que desapareciam da sua geladeira, que alguém jogava fora quando estragava, Mamãe. era mamãe. Pois Morando é. sozinho não tem isso não. É velho. As Aí coisas você não somem da sua esquece geladeira. aquele pote com a comida antiga, um mês ali dentro. Um ranço. Aí quando você abre gente. o pote pra ver o que... Você lembra que o pote Outro existe, dia aí eu você abri- abre o pote pra ver o que tem aí, senhor. Outro dia eu abri um Feijão. pote, eu encontrei um corpo estranho, gente. Era um negócio meio marrom, meio verde, isso que Andava? Isso, meu Deus, andava. Isso é da sua feira de ciência, Duda? Isso aqui é pra E sua não, feira de fedia, ciência? aquilo fedia com todo o meu ser. Aprenda, gente. Não faz comida a mais do que pode comer, faz o suficiente. É uma Mas regra fazer dessa comida, casa. fazer comida pra pouca gente é tão chato. Mas só tem eu, morei mais uma pessoa aí. Inclusive a gente vai chegar aí. É uma regra dessa casa. Assim que eu troquei de roommate, aí a gente definiu essa regra, que é a regra do game over. Fez, tem que comer. Não guarda, Não porque vamos falar se do- guardar, não come depois. Porque você faz a comida na segunda, um macarrão maravilhoso. Sobrou um potinho. Aí no outro dia tu vai pra faculdade. Quando tu não vai comer esse almoça lá na faculdade, quando tu volta, aí tu chegou e já comeu. Ai não, vou deixar pra comer na quarta. Aí na quarta, teus amigos te chamam pra comer. Na quinta, esse macarrão tá verde, meu amor. Tá verde. Ninguém consegue nem olhar pra ele, de tão feio que ele E tá. aí dá vontade de quê? De jogar sua panela fora junto com o macarrão. Mas haja panela. Aí você lava com sua alma, com seu sangue pra sair aquele voodoo. Mas sabe o que é ótimo? Ouvir esse podcast enquanto você lava as suas panelas. É verdade, porque aí são duas coisas. Você se diverte e, E não esquece. deixa a panela acumular. Um oferecimento de X quase tudo. Um oferecimento da rotina. Ei, não fala mal, cara. Desculpe. Não tá pagando. Não tá pagando, mas Dan, tu falou aí de roommate. Como é que é dividir apartamento? É massa? Ó, eu queria dar licença, minha hora de mijar. Sabe? Eu tenho amizades a guardar nessa minha vida. Você também, Maria é Eduarda. verdade. Mas ó, a gente tá falando que morar sozinha, mas a gente que é estudante, vai pra outra cidade, geralmente divide Apartamento, é. Eu conheço gente que dividiu com 5 e era uma cachorrada. Liga o som e um quer ficar na paz, meditar, e o outro quer escutar um rock and roll na hora. E aí, como é que faz? Uma coisa que eu nunca faria era dividir apartamento, dividir quarto. Não. Apartamento ok, mas dividir o quarto, que é uma área privada, você tá à noite. Seu colega quer assistir um filme, você quer Felipe, dormir. põe uma vinhetinha de dicas, porque tá saindo umas dicas aqui importantes. Quando a gente fala, Guarda, é uma dica. guarda essa dica. Guarda então, essa, assim, porque é você importante. você vai dividir com alguém, não divide quarto. Porque Não assim, divide. inventaram uma coisa maravilhosa pra resolver o barulho, que é fone de ouvido. graças Então, a se Deus. você quer ouvir um podcast, você pode. Mas X se, quase tudo. Fica a dica. mas se você quer assistir um filme, tem a luminosidade. O amiguinho não consegue dormir com aquela luz. Então, não divide quarto. Não divide. Até porque você tá dividindo um ambiente, uma casa. E dividir, gente, é complicado. Você tá se descobrindo ainda, você tá se conhecendo também, morando sozinho, e a pessoa também tá se conhecendo. Então, assim, vocês vão divergir muito. Vão divergir na cor da parede que vocês querem pintar, vão divergir na Pintar? comida. Pintar. Quem é que gosta de pintar? Na comida que você vai fazer. E aí você vai querer um brigadeiro e tu vai querer o quê? Ser vegano. E aí? Como é que faz? Como é que ela vai esfregar mas um pode brigadeiro? Pode na tua comer cara? brigadeiro sem vegano, amor. Olha, mais uma dica. Dica de Bruna. Tem que ser brigadeiro que não seja feito com É. margarina. Então tem que ter Gente. todo um trabalho aí. Não, e na hora de dividir as contas, né, More? Foda-se. Vai chegar lá o negócio da conta de energia, vai É, chegar né? lá... Porque vamos elas dar- chegam Elas chegam. todo mês. Os meus recebidos do mês, boletos, tá?
Tem de todos os tipos. Cartão de crédito, então, gente, morar sozinho, o negócio do cartão de crédito. Ai, meu Deus. Como é que faz, Eu nem hein? tenho cartão de crédito que é pra não criar esse hábito. O problema é que quando acaba o dinheiro, lascou, né? O negócio de quem mora sozinho é o seguinte, é que você acha que você pode pedir uma comida hoje, você pode, sei lá, almoçar fora, sei lá, não tá afim. E aí, bota no cartão. Quando chega o final do mês... Bota no cartão. Aí chega no final do mês e faz, o que é isso? Aí tem assim, 180 Uber e Gente. 180 restaurantes. E É, você não gente, sabe. como eu gasto com Uber? Como eu que gasto com com Uber e com comida? Meu Deus do céu. Meu dinheiro vai todo embora em Uber e comida. Gente, eu confesso a vocês que eu não sabia que comprando uma coisa de 30, de 20 reais aqui, no final da fatura dava 700, 800 reais. Não Eu dá. juro que eu não sabia. É sem condição. Aí aqui, ó, a gente também recebeu no Twitter do @euandrecosta. Ele disse que lavar roupa na mão, amores, é o pior, é o próprio perrengue. Eu sofro com isso, sabe? Olha, uma dica que eu dou. Você Dica. vai morar... Anota aí. Se você vai morar sozinho, se você pensa de morar sozinho o ano que vem, você já junta o dinheiro agora pra comprar a máquina de lavar. Pra quando for o ano que vem, você já ter esse dinheiro. Porque, gente, lavar a roupa na mão Eu sei o que é isso. é triste. Eu sei o que Máquina é. de lavar roupa é uma coisa de Deus. Quem inventou Mas outra dica merece aqui, ó, um beijo. que mamãe vai dar, que é o seguinte. Tem aquela blusinha, ela dá pra usar várias vezes, gente. Pelo amor de Deus. Mas, sabe o Aliás, Se a coleguinha roupinha aí que tu tivesse- tá... essa roupinha, eu usei segunda, terça, quarta, quinta. Tô usando por 2 semanas. Ah, eu tô sentindo daqui. Oi, meu Se anjo. você sentir aquela sua amiga que mora sozinha com cheiro estranho, Ei, não tô gostando disso, mas Já é sério, sabe, né, economizem. querida? Porque você faz, esse shortinho eu vou usar hoje. Vou bonitinha pra faculdade, você usa Ah, essa. comi um Subway aqui, derrubei aqui toda a minha roupa, tá toda vermelha. Isso. Tudo bem, eu vou usar amanhã pra ir pra faculdade. Aí você tá só as moscas, mas tudo bem. Aí chega no final de semana, você faz, no final de semana, vou descansar, vou tirar pra ficar linda. Aí quando você vê, uma pilha tão grande de roupa. E fora os lençóis, e fora os panos de prato que aparece, fora tudo. Aparece pano gastando. fora a você não casa sabe que o tem que é. limpar, porque Gente, ela não se ninguém vai limpa morar. sozinha. Ninguém vai morar sozinho assim. Não, com essa Não situação. indico pra Aqui é mim. realidade. Eu passei aqui é 2 verdade semanas mesmo. sozinha, eu queria morrer. Ó, aqui ó, @Leviana Beatriz, disse matar baratas. Você sofre com isso, Danilo? Com inseto, com bicho, com dentro de casa? Não, aí eu tenho sorte que não dá tanto bicho, não. Mas assim, uma outra dica que eu dou. Dica! Vai morar sozinho, procura antes o inseticida. Quando você chegar na casa que você vai morar, coloca esse negócio em todos os ralos, porque Naftalina. eles saem dos ralos. Ai, eu tenho uma boa sobre naftalina. Ai, a gente tá muito velhinho, né, ó, gente? Que você isso? falou sobre naftalina? Sim. Quer dizer, uma boa não, uma péssima. Em relação ao ralo, você coloca o remédio no ralo, tudo quanto for, as baratas saem daí. Mas naftalina, perto de comida, não, gente. Tu já misturou naftalina com comida, Deixa eu te querida? dizer, amor. Eu fui, Vai eu, da merda. eu vai saí, da merda. eu saí uma semana, viajei. Fui sair. Isso aí. Saí, pessoa viajada. Quando eu volto pra casa, né, tem naftalina em todos os lugares. O meu colega de quarto colocou. Ótimo, tudo bem. Nossa, muito bem. Só que eu não sabia que ele tinha colocado uma naftalina em alguns lugares muito específicos. E aí eu chamei alguns amigos aqui pra casa e tal. Vamos fazer uma noite da pizza. Ai, que Aquela maravilha. bebida que eu também tinha. Então, noite da pizza, beleza. Pus a pizza no forno. Quando eu pus a pizza no forno, que eu tava pré-aquecendo o forno começou a sair uma fumaça, um fogo, que eu não não sabia acredito de onde nisso. vinha. O meu colega ele tinha colocado uma naftalina dentro do fogo. Gente, não mistura naftalina com comida. Essa naftalina pegou fogo. E assim, minha casa parecia, sabe o Lord Voldemort quando ele morre? Misericórdia. Sabe? Que ele se desfaz em cinzas. Não A casa creio. inteira ficou de cinzas. A pizza já era. As pessoas foram embora. Fiquei triste, sozinho. Tive que pegar o restante das pizzas e ir pra casa de alguém fazer lá. Porque a casa ficou inutilizável. Nossa senhora. Não junto naftalina, não junto nada e sempre lembre de colocar o papel higiênico novo no banheiro. É só isso mesmo, tá, galera? Porque não não vai tá ter o fácil, irmão não. pra levar. Não vai não. Tu tá lá, ó, de boa, tu já sentou, tu tá refletindo, tu tá ouvindo esse podcast bem bom. E aí tu tá aqui, ó, concentrado. De repente tu olha pro lado, cadê o podcast? Cadê o podcast? Cadê o papel higiênico? Tu vai ter que Cadê? tomar banho.
Vai ter que tomar banho. Já tá no banheiro? Toma banho. Te vira. Ó, eu falei em relação às pessoas com quem a gente divide apartamento, mas é complicado dividir apartamento com qualquer pessoa. Aliás, a gente já briga com família, com irmão. Imagina Não é quando fácil. quando é com outra pessoa. E aí, sabe aquele seu amigo? Você tem um amigo, você sempre quis... Você acha que vai ser um sonho, uma maravilha, morar com um amigo, seu melhor amigo, vai ser incrível. Não vai, gente. Morar com alguém não é difícil. Bruna, você briga com sua irmã? Vocês já brigaram mais? Como é? Nem briga. A gente nem briga. Nem briga, só todo dia. No meu ponto aqui, Bruno, eu não quero falar sobre isso. A gente briga muito, mas a gente se dá muito bem. Se você briga com um irmão em casa que você criou, foi E- criado, e com os eu- mesmos costumes, Desde sempre. Desde divido sempre. o quarto com Eu ela. moro com a minha melhor amiga, ela é minha irmã. Então, assim, imagina com a um gente, colega, a né? gente se mata. Então, não vai pra cara disso, não quero malhar pra sua cara. Você Vou tá vendo? arrancar os seus dentes. Não é Diana Araújo? Não é. Talvez seja, talvez. Deixei no ar, mas tudo bem. Mas a outra dica super importante, que essa aqui vale, gente, por favor. Lembrem de apagar as luzes, porque a conta de energia, ela pode vir R$30 no mês, mas na outra ela pode vir 180. Com o teu notebook ligado, com tua televisão ligada, aquele Netflix que não para quieto, o ventilador então, ameniza, amor. Tá? Ó, Só isso eu mesmo. queria encerrar esse tema rapidinho, que eu preciso apagar ali as luzes do banheiro, eu já Vai. volto, tá? Quando na volta a gente vai falar sobre mais assuntos Tristes. que vai relacionar a crise dos 20 anos. Ui, estamos de volta. Nossa, eu acho que a gente ficou um pouco deprimido com essa Dá uma história de depressão. morar sozinho, Dá, né? assim. Dá uma felicidade. Isabela quando você que pensa mandou, vai, né? mandou mensagem no Instagram da gente dizendo que queria morar sozinha, já desistiu, não quer mais. Tem essa questão. Porque a gente tá na casa dos pais, a gente acha que a vida, depois dos 20 lá vai o trem, vai ser linda. Mas não vai não, amor. Dedo, nananina, não. Sabe por quê? Onde é que eu tô de hoje vai te deixar mais perdido do que tudo nessa lagoinha. E sabe por que eu sei que vocês estão perdidos? Com certeza você já sentiu aquela sensação de não saber o que tá fazendo com a sua vida. E tá tudo errado. Aquela faculdade, será que é isso que tu queria mesmo? Será que passou no vestibular certo ou era a pressão dos teus pais? E o pior, você tem uma crise de ansiedade que aparece do nada. E agora? Tá passando por crise dos 20 anos, então continua escutando o X quase tudo que a gente também tá passando pelas crises dos 20 anos. Onde é que eu tô, mano? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Será que eu estou na lagoinha? Então, vocês acreditam na crise dos 20 e poucos? Tô nela. A gente tá, né? É. Vamos lá, né? É, a não gente sei tenta o que quer fazer na sobreviver, vida. mas a crise tá aí. Eu acho que o que vem mais... Morar sozinho é ótimo, a gente acha que a vida vai ser lindo, né? E vai sair da casa dos pais, mas aí é tanta cobrança externa, né? Quando a gente é adolescente, já começa ali no vestibular. E aí, vai fazer o quê? E aí, escolher a profissão certa, você é um bom jornalista, você é um bom radialista, você é um bom diretor de arte, um bom fotógrafo. E aí? Como é que a gente faz com essas cobranças? Não faz. Não faz, a gente chora. A gente deita na cama, fica em posição fetal e espera passar. Então, É muito difícil, pô, porque tem uma hora que você para e pensa, será que é isso mesmo? sabe o que é mais doido? Que você vai se dando conta que tá crescendo e aí você repara, principalmente em torno, que os seus amigos de antigamente já não são mais os mesmos. Aquela galera da escola tá casando. Sabe? Tem isso que eu ia falar. Não é isso, pior quando gente. aquela galera tá casando, quando o pessoal já tá formado e você na metade do curso, e você quer morrer. Quando não é isso, a galera já tá assim com carro, uma estabilidade financeira e você tá como? No primeiro período da faculdade pensando como é que você vai fazer pra pagar sua conta de luz que o Danilo foi apagar, né? As luzes dele. E aí? Eu tô de volta, mas assim. Então, eu que já tenho uma graduação, que é totalmente diferente. Eu terminei a primeira graduação, comecei a trabalhar. Eu trabalho há 5 anos na área, estou fazendo uma segunda graduação, mas os meus colegas de primeira graduação, eles estão fazendo mestrado. Eles estão fazendo doutorado, eles estão no exterior, e eu estou aqui, né, sabe? Também no terceiro período, de novo, seguindo essa vida. Mas sabe qual é o problema, Madu? É porque eu acho que a gente estabelece alguns parâmetros de vida de acordo com a vida das outras pessoas. Exatamente. As E não redes com o que a gente sociais quer. São as maiores impulsionadoras disso. O Instagram mostra pra gente cada coisa linda, né? Compara a sua vida com a vida do outro. Mas- Diretamente. É vero. E você vai percebendo também que algumas coisas estão mudando tanto. A tua personalidade tá mudando. O teu jeito de pensar muda. A tua expectativa de vida muda. E aí vai bater uma bad, sabe? De repente eu me vejo dormindo numa posição fetal, talvez.
Sabe Sim. quando você tá no Instagram e aí você posta o quê? Você tá em casa, é um sábado, você tem que estudar, você posta uma foto da apostila e do cafezinho, e aí o seu amigo posta uma foto na praia. Aí você fica, pô, Viajando. eu tô aqui, o que é que eu tenho pra botar no meu stories? Um cafezinho, eu não tenho um mar, eu não tenho uma praia. É vero. E assim, muita gente que tá num relacionamento há muito tempo também fica meio... Quando acabou esse relacionamento que você achava que era pra vida toda. E Onde agora? é que eu tô? Onde é que eu tô? Como é que a pessoa fica, né, Bruno? Menino, a pessoa chega a ficar perdida, porque assim, imagina você dividir a sua vida durante muito tempo com aquela pessoa e de repente fala assim, não quero mais não. A crise dos 20 e poucos anos tem essa relação principalmente com o amor, porque a gente vai ficando um pouquinho mais frio também, não só com os nossos amigos, com as pessoas que estão em torno, mas principalmente sobre relacionamento. Não diria que fica mais frio, mas a gente busca mais por aquilo que é Praticidade, real. né? Por aquilo que é real também. Porque, quando eu era adolescente, eu tinha muita paciência. Muita paciência. Eu aturava cada gente chata. Agora eu simplesmente não Isso é dou uns verdade. nãos pra vida e falo tchau a vocês. E dou minha atenção pra quem importa, né? Porque sanidade mental tá aí pra gente preservar. É isso. Isso é muito importante, pô. Eu também tô numa idade, parece que eu tenho 20 e poucos, eu tenho 24 anos, mas eu tô numa idade que eu não tenho mais paciência pra estar adulando Sim. ninguém. Você sabe o que é adular? Dicionário, momento dicionário. O que Não que é mencionar, você sabe o que é adular? É ficar bajulando alguém, ficar insistindo pra pessoa fazer alguma coisa. Eu não tenho mais idade pra isso. Você Não quer, é legal. Você quer vir, não quer vir. Quando você é adolescente, você fica muito preocupado com o que as pessoas vão pensar e com que se a pessoa vai continuar sendo seu amigo ou não. Hoje, você quer, vem comigo, vai ser legal. Não quer, pô. Beijo, eu tô indo aí, eu tenho minha autonomia, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer meu corre, porque se eu não fizer, quem é que vai fazer por mim? Ninguém. Eu acho que um dos piores problemas da crise dos 20 e poucos é a relação ao emprego, ao trabalho. Sobre como você vai ser profissionalmente, sabe? Porque às vezes você tem que largar um pouco de tudo que você faz, que você gosta, pra poder trabalhar com algo que você não gosta, pra bancar a vida que você gosta. E às vezes você se É sente sozinho nessa. É bronca, é complicado. E aí? É o paradoxo da vida, né? E com isso vem as crises, né? Vem as paranoias e a gente vai ficando nervoso, porque a gente se cobra tanto e todo mundo cobra a gente. Olha, você tem que ser bonito, você tem que ser magro, você tem que ser inteligente, você tem que ter uma vida financeira boa. E aí? Gente, eu acho que o mais importante é a gente parar de ter expectativas muito altas, porque não dá pra você tirar 10 em todas as matérias, ter um estágio, 8 horas de sono, sair com os amigos no rolê todo final de semana. Não dá. Eu sou um tipo de pessoa que não gera muita expectativa alta em relação às coisas, mas mesmo assim é complicado. Porque você pode não gerar expectativas muito altas, mas tem algumas coisas que você almeja na vida, Sim. que você quer, que você deseja, e que, por mais que não seja algo muito alto, às vezes você precisa sofrer alguns percalços para chegar lá, e você se vê sozinho naquela jornada. Não, Mesmo que você tenha amigos, familiares que lhe apoiem, na real, no dia a dia, quem tá lá é você. parece que todos os seus amigos estão passando pela mesma coisa, mas tá todo mundo muito solitário sobre o assunto, né? A universidade, então, é a maior sugadora das nossas almas, porque a gente fica... Se começar a falar de universidade, Eu vai vou ser chorar aqui. música Gente, triste. às Cadê vezes- aquela playlist da Bad? Às vezes eu saio, tipo, hoje é dia de me divertir, vou sair, vou esquecer os problemas, e aí a gente senta numa mesa e todos os meus amigos estão, eu não aguento mais o trabalho, eu não aguento mais o TCC, eu não aguento mais a faculdade, tá me consumindo. E isso nos 20 e poucos anos, cheio de expectativa que você tá tendo consigo mesmo e com a vida, galera, não é legal. E aí, meninas, pra gente encerrar esse assunto, vocês têm dicas de como sair dessa crise? Yoga. Meditação. Fica bem, fica tranquilo, não tem expectativa com nada. Viva o hoje. Viver hoje é muito importante. Viver hoje é muito bom. Eu acho legal fazer algo que você goste. Como um hobby mesmo, sem muita exigência, tá ligado? Tipo, Isso. eu não tenho nada pra fazer. Eu vou pegar um lapisinho e vou ficar rabiscando aqui no papel, porque me deixa bem, me deixa calmo. Descubra o que você gosta, isso é muito importante. Então, assim, se você gosta de um tempo pra você e você gosta de ler um livro, Leia um livro. leia um livro. Não importa o que o mundo tá acontecendo. Você quer ler um livro de ficção, eu vou tirar meia hora pra ler esse livro de ficção e vou Já ficar. é ótimo. Se Né? permita. Sempre. Se você quer ver um filme e aí você diz, não, mas amanhã eu tenho trabalho pra entregar. Tá.
É amanhã que tem que entregar o trabalho? Entrega o trabalho. Mas a primeira oportunidade que você tiver, não deixa pra fazer as coisas em cima da hora. E aí você tira um tempo pra você, porque 2 horas, 3 horas, se você não estiver feliz, se você não estiver produtivo, não vai adiantar. É melhor você parar, fazer o que você quer, relaxar, e aí você volta pra trabalhar. E se permita também mudar de opinião, porque ninguém é obrigado a acertar na primeira universidade. Exatamente, sem falar, gente, o tempo não é tão corrido assim não. Calma, daqui pros 30 tem muita coisa pra acontecer, devagar e sempre. E aproveitem cada segundo que é importante. Quando a gente chegar nos 30, vamos estar em outra crise, Vamos estar em outra a crise. gente volta aqui pra comentar mais. Exatamente. Aliás, Me sentindo de repente 30 agora. Claro, é o filme favorito, né? Guilty Pleasure. aliás, se você quiser acompanhar a gente, ver se a gente ainda... Como é que a gente tá lidando até lá, como é que a gente vai chegar lá. Eu tô ligando, Maurício. Siga a gente nas redes sociais. A gente esqueceu de postar as nossas redes. Me perdoe, no Instagram a gente é @xquasetudo. No Twitter é @xquaset. E no Facebook, facebook.com/podcast, quase tudo. Manda sua mensagem, diz o que é que você achou do programa. Segue a gente no Instagram, no Twitter, porque a gente sempre posta lá a pauta e aí você pode acabar o seu comentário aparecendo aqui. A gente tem um blog também, viu? Que é... xquasetudoblog.wordpress.com. Você Lá vai achar. ter novidades também, fora o conteúdo do nosso programa. Então fica ligado. Vamos pro próximo bloco? Simbora. A gente fala demais, hein, meninas? Se deixar... Deixa eu falar mesmo. Então a gente agora vai voltando e vamos seguir o programa, porque esse primeiro bloco ficou imenso, ficou gigante, mas a gente ainda tem muita coisa pra falar. A gente tá reunindo aqui toda quinta-feira pra trocar figurinhas sobre filmes, o que a gente tem assistido. Esse é o Cineclube, que a gente às vezes não é capaz de apenar. Sabe. Não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. Não sou capaz de opinar. No Cineclube a gente sempre fala sobre os filmes que a gente assistiu durante a semana. Quando a gente não tem um tema, como semana passada foi Guilty Pleasure. Se você não acompanhou o programa da semana passada, tá aí embaixo pra você assistir. Essa semana a gente não tem tema. A gente vai falar sobre o que a gente assistiu recentemente e dar dicas pra vocês do que a gente tá acompanhando. E aí, Bruno, o que é que você tem visto? Eu assisti recentemente Coraline. É um filme infantil que eu não achei muito infantil, não. Eu amo, gente. Peraí, classificação Eu gostei. indicativa é livre? A classificação indicativa é livre, porém, ela vai a personagem principal, que é uma menina que mora com a família e tal, elas se mudaram recentemente, e aí ela acha um portal para uma outra dimensão, o qual ela tem que lutar com a mãe dela. A mãe da outra dimensão. É um negócio muito louco. Não é Alice no País das Maravilhas, tá? E só piora, tá? Não achei indicado para crianças. Aliás, Alice nos Países das Maravilhas sempre foi um filme que me deixou um pouco perturbado. Mesmo a animação. Por quê? Eu acho uma coisa muito louca. Eu não consigo trabalhar com essas coisas meio surrealistas, não. A Alice cai no buraco e vai parar não sei onde, tem um coelho correndo. E ela fica grande, ela fica Coraline é pequena. ainda pior. Isso me deixa muito Coraline é louco. pior, porque ela tem o filme tem uma áurea fúnebre. Tim Burton. Uma área... Estilo Tim Burton, apesar de não ser dele. Mas tem toda uma pegada meio gótica, Tem uns trevosa. olhos grandes. Tipo Babadook. Sim, bem gótico, bem pesado. Então, se for uma criança, você fica querendo só a sua mãe. E aí? Já que vocês não são crianças, assistam e me digam. O que vocês acharam desse filme? Você, Dudu, o que é que você tem assistido? Então, eu demorei muito pra assistir esse filme, que ele é de 2012. O título brasileiro é Ligados pelo Amor, mas é Stuck Love. E é muito, muito legal, gente. Conta a Stuck história... Love. Isso. Conta a história de um rapaz que se divorciou da mulher, e aí ele tá preso nesse relacionamento, fica vigiando a vida dela. E os filhos do casal sofreram muito com esse divórcio, mas todos eles estão ligados por um mesmo sentimento, que é o amor. Ó, que fofo. Então é um stalker que fica perseguindo a mulher Isso. depois de um divórcio e aí a relação dos filhos com... O filme não conta só a história do Sim. casal, conta a história dos terceiros, né? Que são os filhos e o que se passa na vida dos filhos também com o divórcio e com as coisas que eles têm que lidar da vida mesmo. É um filme interessantíssimo, mas não é romântico, tá? O gênero é drama? É um drama. Não esperem por flores e borboletas no estômago, porque não é. É pra aquele soco que você precisa levar sobre muitas coisas da vida. Então tá aí. E você, Danilo? Então, eu assisti na Netflix, já é uma série que não é nova, mas
eu comecei a assistir agora, talvez tenha muita gente que ainda não tenha visto, o Gracie and Frankie. E eu achei muito legal, eu ainda tô na primeira temporada, assisti os primeiros 7 episódios. Acho que não chega a misturar o que vocês falaram, mas é uma dramédia. Não é tão pesado como o Duda falou aí, não é um drama. Então é uma dramédia. Você ri com Grace and Frank e ao mesmo tempo que você percebe o sofrimento das personagens. Então, são duas mulheres totalmente diferentes. Uma mulher de negócios, né, que é a Jane Fonda, loira e tal, que sempre teve uma vida atribulada. E uma outra mulher riponga, uma hippie, que sempre teve uma vida tranquila. E aí os maridos delas trabalham na mesma empresa e eles são sócios. E aí ele já tem mais de 60 anos, ele já tem mais de 70 anos. E aí eles decidem assumir um relacionamento, os dois maridos. E deixam essas mulheres pra casar e viver uma vida juntos. Só que assim, o foco da série não é os maridos que abandonaram as mulheres pra viver um amor proibido que eles não puderam. É a vida dessas mulheres que foram abandonadas. Então as duas acabam tendo que conviver, sendo uma muito diferente da outra. Uma tem que entender os dramas que a outra tá vivendo, que são os mesmos dramas, só que elas são mulheres muito diferentes. E aí elas vão ter que conviver com essa situação. E até se redescobrir, né? Depois de uma certa idade, perder o casamento, assim. Você perde um pouco da sua identidade também. Exatamente. A gente tava falando antes sobre relacionamento longo, você tá muito tempo com uma pessoa. E aí elas eram casadas há mais de 40 anos. Caramba. E aí tem filho, os pais têm que contar pros filhos que os pais são gays. Né? As mães têm que mudar de casa, têm que ir nos locais e encontrar a sociedade, em funeral, em casamento, na loja, e o pessoal fica, e aí? Perguntando sobre o marido. E aí elas têm que viver com esses dramas, e tem algumas situações que são engraçadas, mas ao mesmo tempo você sente o drama dessas mulheres. Então tá no Netflix, quem quiser assistir é bem legal. Já vou. Já adicionando na lista. Esse foi o nosso Cineclube de hoje. Se você tem indicações pra gente assistir ou quer que a gente fale alguma coisa aqui no programa, manda pra gente nas redes sociais que a gente assiste e comenta aqui, fala se a gente gostou ou não. Continuando na vibe de cinema, eu trouxe aqui algumas curiosidades sobre Blade Runner. Esse é o Pop Top. Esse é o Pop Top. Pra quem não sabe, Blade Runner 2049 é sequência do filme Blade Runner, O Caçador de Androides, de 1982. Aliás, no programa passado a gente falou sobre alunos de comunicação. Esse é, pra quem faz comunicação audiovisual, cinema, esse é um filme indispensável. É um clássico. É verdade. Ele tem muita coisa boa. E mais algumas curiosidades também. Esse filme de 1982, ele tem 7 fucking versões. 7 versões diferentes do mesmo filme. 7 versões do mesmo filme. E aí, a gente assiste qual? Sim. Fico na dúvida. Pois é. Essa é a dúvida. A primeira versão lançada tinha uma narração muito louca que não atraiu a maioria das pessoas. A segunda versão já não vinha com essa narração e aí foi sucesso. Todo mundo começou a querer assistir e vidrar assim, pelo universo Blade Runner. Foi aí que ele começou a fazer sucesso. Mas o próprio diretor, que é o Ridley Scott, tem 3 versões só dele, tá? Eu tô um pouco na dúvida do que Para eu faço com esse material. Pois é. É muito, muito louco. A história de Blade Runner é um exemplo contemporâneo de filme noir. Pra quem não sabe o que é filme noir, é um filme com longas pausas, você olhando assim na fotografia do filme, tem grandes contrastes, tem algumas sombras assim que fazem muita transição. Em geral, os tons são preto e branco, mas não é o caso. Tradicionalmente, os filmes são preto e branco, porque é um estilo que começou nos anos 40. Mas o Blade Runner não. Mas o Blade Runner não. E ele soube aproveitar as cores muito bem. Porque, como ele traz esse questionamento sobre o que é artificial e o que é natural, todo o filme é iluminado por luzes de neon, que são justamente luzes artificiais. Aí são aquelas luzes amarelinhas, rosa. E aí é muito legal, porque a única luz
que tem no filme é neon. E que em 1982 o neon era uma tendência Sim. do que ia ser futuro, do que era moderno. Tudo isso. Né? Hoje em dia o neon já deu uma ultrapassada, vai e volta, não é uma coisa tão... futuro, a gente não pensa mais em neon. Hoje em dia com Black Mirror a gente pensa em tons pastéis no Sim. futuro. É verdade. Rosados. Mas Blade Runner 2049 trouxe o neon com tudo e soube explorar ele muito bem. Além disso, ele traz as realidades virtuais com um efeito especial muito legal. Como ele além de discutir sobre o que é real e o que é artificial, ele discute também sobre as pessoas naturais e os criados, que são os replicantes. Aí a discussão de se eles têm alma, se eles não têm alma, se eles têm opinião, se eles não têm opinião, se eles podem ser o que eles podem ser ou não. É uma discussão super cibernética, né? Que É bem filosófica. E relacionado muito ao que a gente vive hoje em dia. A gente tem, por exemplo, quem tem iOS, tem a Siri, que tem uma inteligência artificial aí, e aí, tipo assim, você pode ser relacionado de alguma forma com aquilo, e ela vai gerar uma Mas não peça ela em inteligência. casamento, que ela não aceita. Tem um filme, isso me lembra também uma relação que existia no filme Her, com Sim. o Joaquin Phoenix. E aí vem aí Scarlett a Johansson. novidade que é réplica, né? Imitando Her, um aplicativo pra Android, que tem toda essa pegada, tipo a Siri, que conversa com você, te dá todo um... Existe um aplicativo? Sim, chama réplica. No Réplica. filme também tem uma personagem que foi criada pra interagir com as pessoas, os humanos em geral, que é a Joy. Ela é uma Replicante. Não, inteligência artificial Isso. que ela é desenvolvida para pessoas que moram sozinhas e precisam ter uma companhia. Então ela é tudo que você precisa. A gente vê que isso é um 2049 tão hoje, né? Uma coisa que é tão palpável pra gente, 2017. tão próximo do que a gente poderia viver agora. E aí tá no cinema, nossa versão, né? Ainda Vai tem falar. ainda tá nos cinemas, e o mais legal é que essa personagem, que é uma inteligência artificial, é a personagem que mais tem emoção no filme. O que é... Olha uma crítica aí. Olha aí, olha aí. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, meu amor? Escuta de novo porque a gente gosta. Talvez quem não pegou não tenha sentimentos. Talvez seja virginiano. Eu acredito que sim. Que é isso? Pesado. Acho ofensivo, talvez? Não tenho nada contra virginianos, tá? Beijos. Então, esse foi o Pop Top. Quem quer assistir ainda pode ir no cinema? Ainda dá tempo? Ainda dá tempo de ir no cinema, mas corre, porque esse sucesso tá já saindo. Ver o Ryan Gosling. Vocês iriam no cinema só pra ver o Ryan Gosling? Eu não gosto muito dele, não. Apesar de ter... Eu também tô fazendo um biquinho aqui, porque eu também... Eu não Galãs gosto muito dele, feios. não. Mas, assim, eu gostei muito dele na atuação desse filme e na atuação dele em La La Land, que ele aprendeu a tocar piano, gente. Do Daniel gostei de La La Land e do Daniel gostei de Ryan Gosling. Tchau! Mas talvez goste de Blade Runner. Vamos assistir pra ver. Simbora. Com isso a gente encerra o nosso segundo bloco. A gente vai dar uma respirada e a gente já volta. Estamos de volta para o terceiro e último bloco. Hoje a gente vai falar de um assunto pesado, um assunto um tanto denso. Achei polêmico, viu? Quem vai trazer esse assunto pra gente é a querida Diana Araújo. Ela sempre traz o X da questão. Oi, gente, eu sou Diana Araújo e trago agora mais um X da questão para vocês. Foi divulgado essa semana que será reaberta no Rio de Janeiro, no início de 2018, a exposição Queer Museu, Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, que foi exposta brevemente pelo Santander Cultural de Porto Alegre. A exposição conta com mais de 270 obras feitas por 85 artistas brasileiros e foi fechada no dia 17 de setembro, após intensos protestos, ataques nas redes sociais e campanhas do Movimento Brasil Livre, MBL, que acusou a exposição de blasfêmia, de fazer apologia à zoofilia, à pedofilia e de ir contra os bons costumes. As peças do Queer Museu apresentavam a temática LGBT, questões de gênero, de diversidade e pretendiam trazer à tona questões que fazem parte do nosso cotidiano, mas que são pouco discutidas, a exemplo das marcas deixadas pelo processo de colonização do Brasil. A polêmica gerada foi tanta que representantes do Ministério Público do Rio Grande do Sul visitaram a Queer Museu, averiguaram que as obras de arte não faziam apologia à pedofilia ou a qualquer outro crime e pediram até a reabertura da mostra. Em São Paulo, a performance de um artista nu no Museu de Arte Moderna, UMAN, do Ibirapuera,
zona sul de São Paulo, também gerou tumulto nas redes sociais após um vídeo que viralizou no Facebook e que mostra quando uma criança de aproximadamente 4 anos toca no pé do artista. A apresentação fazia parte do 35º Panorama de Arte Brasileira, exposição que aborda a arte no país e propõe reflexão sobre a identidade brasileira. O MBL divulgou um vídeo nas redes sociais em que chama a apresentação de repugnante, inaceitável e erotização infantil, crime, e afirma que a criança se sentiu constrangida. Mas quem é o MBL para falar em nome de uma criança que presenciava a performance acompanhada pela responsável? E olha só, até em Brasília teve gente que saiu da pose e desceu do salto. Durante um debate na Comissão de Segurança Pública da Câmara, que tratava sobre as exposições de Porto Alegre e São Paulo, o deputado Givaldo Carimbão, que é presidente da Frente Parlamentar Mista Católica Apostólica Romana, disse que queria que fosse a mãe do ministro da Cultura, Sérgio Sá, de pernas abertas no lugar de uma das peças da exposição. Pois é, você ouviu direito. Famosos usaram suas redes sociais para compartilhar vídeos que integram uma campanha contra a censura à arte e aos retrocessos da liberdade de expressão. Eles usaram as hashtags 342artes e contra a censura e difamação. Em um vídeo compartilhado por diversos artistas, Fernanda Montenegro aparece dizendo, abre aspas, tudo é cultura, inclusive a cultura da repressão. Mas só há um tipo de cultura que realmente constrói um país, a cultura da liberdade. A cultura liberta cria a alma de uma nação. Nessa nossa luta de sobrevivência cultural, peço aos poucos e honestos políticos que ainda existem, que se posicionem. Saiam, por favor, desse silêncio acovardado. Do contrário, nem a pele desses políticos vai se salvar. Fecha aspas. Agora eu pergunto, qual é o lugar da nudez? Somente entre 4 paredes e de portas fechadas? Mas não na arte, onde, aliás, a nudez vem sendo retratada há séculos? E quem é que pode dizer onde está o limite para a arte? A arte imita a vida, tem o papel de fazer refletir, de criticar e pôr em debate as questões que fazem parte do nosso dia a dia. E, se a arte imita a vida, então seriam mesmo essas 2 exposições um incentivo a tudo aquilo que as julgaram? Ou seria só um espelho da nossa realidade? Realidade essa de quem critica a arte e fecha os olhos para os problemas trazidos à tona por ela, mas que abrem esses mesmos olhos para apreciar a nudez da mulata que rebola na televisão durante os 4 dias de carnaval. Então, gente, qual é o X da questão? Então, o X da questão de hoje é sobre arte, o lugar da arte, o porquê da arte. E aí, meninas, o que é que vocês acham sobre o assunto? Mais uma vez polêmico. Pois é, né? Difícil da gente ter uma propriedade para falar sobre arte quando a gente não entende o que é arte. É claro que é múltiplos significados, né? A gente não pode pegar uma coisinha dessa que é tão grande e tornar algo tão em particular, sabe? Trazer a discussão pra si, né? Leva pro Sim. pessoal. E o tanto de ataques e o tanto de opiniões que reverberou por conta disso, a gente vê o quanto as pessoas consomem menos arte, o quanto elas entendem menos de arte. Como elas são menos educadas para a arte. Para a arte. Exatamente. Inclusive tiveram diversas discussões a respeito, tanto na internet quanto na TV. Todo lugar o pessoal discutia sobre. No programa da Fátima Bernardes na Globo, só não teve bate-boca porque cortaram a mulher da plateia, entendeu? Foi pesadíssimo. Eu vou procurar pra ver, não vi. Eu vi o caso do programa do Serginho Groisman, que alguns famosos se pronunciaram, né? O cantor do Raça Negra, a Cláudia Raia, né? Com oposições, com ideias contrárias. Eu vejo que cada vez mais a gente tenta falar sobre o assunto, igual a Diana falou muito bem no programa passado, sem saber do que a gente tá falando. Exatamente. E falar sobre arte é complicado, né? É muito difícil você chegar e dizer assim, olha, isso aqui que o pintor, o autor fez, significa isso pra mim, sabe? Isso não é arte, isso é arte. É muito difícil você expressar o que tá na expressão de alguém. E eu fico pensando, porque tem essa história que eles falaram que não era arte, o homem nu, mas é algo que vem sendo retratado há anos, mas um quadro em branco chamado Branco pode ser arte, na arte contemporânea.
É porque muita gente tá falando aí, isso é arte, isso não é arte, mas são pessoas que têm concepções artísticas do Renascimento, Sim. da Idade Média, ou então do Iluminismo. A arte é o quê? Mona Lisa, né? Mas peraí, a arte é Mona Lisa, mas o Da Vinci fez o Homem Vitruviano, Mas que era vamos um lembrar desenho do homem nu. Que o Inclusive- Renascimento tinha nudez. Sim. Inclusive recentemente acharam um esboço do Leonardo da Vinci que pode ser a Mona Lisa nua. Sim. Ela tava pelada. O que é que acontece com o nu? Quando a gente escuta e pensa sobre nudez, a gente está cobertado de diversas capas em que a sociedade colocou na gente. Diversos tabus. Exatamente, que envolve outros poréns, religião, princípios, o que você acredita, enfim. E nudez toma uma proporção que não deveria tomar. O que é nudez? Qual o significado da nudez? Por que tudo isso em cima de algo que é comum pra mim, pra você e pra uma criança também? Afinal, todos são seres humanos e todo mundo nasceu nu, né, gente? A sexualização da nudez é algo que a gente vai desenvolvendo, mas a gente não precisa levar a sério isso. Exatamente. Existe uma diferença, uma distinção entre estar nu, a nudez, e a erotização, o sexo. Nudez não é sexo. Nudez não é gênero. Nudez não é sexualidade. Por isso que eu fiquei muito intrigada com em relação à exposição de São Paulo, porque chamaram de pedofilia aquela interação com a criança, mas tipo, naquele momento o homem era uma arte e a criança estava interagindo com ele. E em nenhum momento o cara reagiu como se estivesse querendo abusar da criança. Ele não reagiu de forma nenhuma, ele não reagiu. A criança estava sendo assistida pela mãe, né? E acompanhada pela mãe e por diversas outras pessoas. Já as pessoas que disseram que aquela criança ela foi exposta ao constrangimento, muitas vezes ela pode ter sido exposta ao constrangimento pelas pessoas que compartilharam a matéria, que expuseram a criança, né, a diversas situações e tal, e não naquela situação específica. Exatamente. Eu escutei uma frase outro dia, eu não me lembro bem onde, que dizia que arte é educação. Essa frase ficou reverberando na minha cabeça durante muito tempo. Arte e educação, arte e educação. Mas educação vem de tantos meios, de tantas formas, e arte é isso. É você mostrar uma coisa de diversas formas, sabe? E a forma como você mostra, cabe a você ensinar o seu filho. E eu vejo aquela mãe pegando na mão dela e dizendo, olha, isso aqui é importante você saber. E eu quero te mostrar isso dessa forma. É uma mãe ensinando, gente. É uma mãe educando. Você ensina para o seu filho que olhar para o nu na TV no carnaval, como o Diana citou, é comum. Isso aqui é cultura, isso aqui é dança. Por que aquela mãe não pode pegar aquela arte e dizer isso aqui você vai entender que é um problema social e você vai entender o que acontece se você tocar esse corpo, se você tiver um consentimento com esse corpo que não é legal. E aí? Isso não é educação? A gente é muito mal educado em relação à arte, principalmente a arte moderna. Às vezes, nesse caso aí, a gente até chega a questionar o que é arte, em outros casos a gente não questiona, mas tem muitos alunos meus, inclusive, que às vezes veem peças de arte e ficam, mas o que é isso? Eu não entendi, para que serve? É um questionamento que as pessoas não tiram o ensinamento do que vem e apenas acabam não conseguindo refletir artisticamente. Às vezes não só imageticamente, às vezes um poema. Você precisa, para a arte, você precisa desenvolver certa sensibilidade. O que me parece que o MBL não tem a menor sensibilidade. É um movimento inteiramente arbitrário. Sim. De pessoas divergentes e diferentes que acabaram escrevendo o que elas acham como correto ou não. Que não tem uma formalização, não tem um direcionamento, mas estão aí, causando. Em relação à exposição do Queer Museum, eu não vejo problema algum, zero, tá certo? Em relação à questão da menina, mesmo as questões que a gente discutiu aqui, ainda assim são polêmicas, a gente não tem propriedade para falar como, sei lá, o Instituto da Criança e do Adolescente trata a questão, ou então, legalmente, como essa questão é tratada. O que eu acho que a gente já deixou bem claro é que a gente não pode interferir como a mãe educa a criança. Sim. Mas... Porque é algo muito
particular. E se aquela família fosse naturista e em casa o Sim. nu fosse, naturalizado. A palavra naturista já diz tudo, né? Não normalizado, naturalizado. Porque a gente que trata o nu como não normal. Os naturistas, eles tratam como natural. Dudu estava falando em relação a ao nu ser algo particular, privado ou não. A Diana também falou sobre isso. E é uma coisa que a gente está em contato todo dia. Pelo menos uma vez por dia, nós nos vemos nu. Né? Tem gente que às vezes tem medo de se ver nu, porque aquilo ainda é erótico, sabe? Aquilo ainda causa um estranhamento pra gente. Pensa nisso. Mas é algo necessário. É normal. Você precisa se conhecer. E essa criança precisa ter conhecimento de mundo. E a gente tá falando aqui do MAN, né? Do Museu de Arte Moderna, mas o Queer A exposição queer. teve demonstrações que queriam fazer a gente refletir. Não era pra dizer, ó, isso aqui é pedofilia, isso aqui é erótico. Não, Isso aqui tá certo. gente, Isso aqui era pra existe. dizer assim, ó, isso aqui existe. E é muito sério. E vocês precisam sentir isso de uma forma esdrúxula mesmo pesada. Vocês Até precisam porque ver. a arte entra como protesto também. Exatamente. E aí as pessoas veem nas artes pessoas fazendo sexo com animais, veem crianças que são consideradas viados, como diz no museu, e tomam aquilo como se a gente quisesse impor para a sociedade que a criança tem que ser viada, gay, o que for, e a pessoa deve praticar zoofilia. Galera, não é isso. É o inverso. Você não entendeu? É Ou preciso- não necessariamente o inverso. É. Porque no caso da zoofilia, talvez o questionamento seja o inverso. Sim. No caso da pedofilia também. No caso de questões homossexuais, não é que você tem que ser o inverso, mas tem alguma questão ali que tá por trás. A Diana falou também de algumas questões que tratam os processos LGBTs e o processo de colonização. Às vezes a gente vê cenas de sexo interracial, aquilo ali tem algum questionamento. Será que não é o branco que massacra o negro, ou o negro que se revolta contra o branco? Eu sinto que a nossa cultura, ela quer esconder ao invés de mostrar. E quando a gente mostra, isso causa um certo desconforto, sabe? Querem dizer para nossas crianças que não, vocês não têm que ver sexo, não, vocês não têm que saber o que é uma pedofilia, não, isso não é para vocês. Quando vocês crescerem, vocês vão saber. É Mas no aquela- caminho entre crescer, o perigo tá aí. Se elas não sabem, como é que elas vão lidar com isso? Como é que elas vão poder falar sobre isso se estiver passando por uma situação dessa? É esse tipo de manifestação que a exposição quer trazer. É verdade, aquela história de tabu que você acaba evitando pra tentar... Não falando pra tentar evitar, mas isso não resolve o problema. Porque como você vai se prevenir de algo que você não conhece? A gente tá aqui não para responder as perguntas, a gente tá aqui para levantar a discussão. E eu acho que é importante você discutir isso na sua casa, ver o que é que seu pai acha, sua mãe acha, sua avó, sua tia, ajudar eles também a clarear essa discussão e aí vai-se embora. Discuta com seus colegas também. A gente vai estar aqui sempre no X da Questão discutindo coisas importantes. Muito obrigado, Diana Araújo, pelo texto maravilhoso, muito esclarecedor. Sempre arrasando aqui no programa e fomentando a nossa discussão. Ufa, agora a gente tá assim, se encaminhando pro final desse programa. Antes da gente encerrar, a gente discutiu aí bastante coisa hoje, morar sozinho, a gente discutiu Passar sobre pelos perrengues da crises, vida. a gente falou sobre cinema, falou sobre questões importantes sobre arte. Pra gente encerrar, agora a gente vai encerrar o programa e você vai ter uma dica aí que você pode consumir aí agora, dá uma olhada aí. Sigam aí na internet, vocês podem conferir. Me embananei todo, aí é a hora do checklist. Comece você, Madu, o que você tem pra sugerir Olá. pra gente? Então, eu já tinha falado aqui no X sobre um aplicativo que chamava na época Império Flix. E ele não existia nas plataformas, tanto iOS quanto Android. Não tinha na Play. E agora existe de uma maneira melhor, com um design melhor. E com todo tipo de série que você pode encontrar na Netflix ou qualquer outro lugar pra baixar, você Como pode assistir chama? online. Chama Séries Flix. Séries Flix. Isso. Arrasou. E aí, por exemplo, acabou de sair um episódio, sei lá, tá chegando aí Stranger Things. Vai ser lançado num dia e nesse mesmo dia já tem no Séries Flix pra você acompanhar no seu celular. Não precisa baixar, você pode assistir online com o seu pacote de internet, com o seu Wi-Fi, whatever. E aí é muito simples, é básico, é uma boa alternativa pra quem não tem Netflix, pra quem não tem algum outro pacote de TV adicional, enfim. É ótimo e tá na Play Store. Então é só ir lá e baixar.
Tá bom? Ai, que maravilha. Partiu abrindo a Play Store agora, né, querido? E Sério. você, Bruna, qual vai ser a dica que você vai deixar pra gente hoje? Eu vou dar uma dica de um seriado que eu acabei de começar, mas eu tô curtindo muito. Tem potencial. É a série da Netflix, Mindhunters, que são policiais do FBI que começam a estudar a mente de psicopatas. Ah, eu já ouvi falar. Você tá gostando? Eu tô gostando muito, eu achei incrível a temática. Ele se passa nos anos 70, no final dos anos 70. E, assim, é muito legal porque naquela época não se acreditava em psicologia. Tinha um preconceito enorme, mas esses policiais estavam, assim, abertos e tentando buscar informações pra entender o que passa na cabeça dessas Como que pessoas. chama? Mindhunters. Havia um questionamento se a polícia deveria trabalhar com psicologia ou não. A psicologia estava ainda, né, engatinhando. E aí, você é detetive ou você vai cuidar do crime, do causal ou da mente dos psicopatas? Ai, boa dica, Bruna. Aí, já pode pegar essa série, baixar na série Netflix e ficar bem felizinho. Pronto, bonito. Tudo completo. Eu fiquei hoje, essa semana com um follow. Eu vou dar o follow de um fotógrafo, que é o Fernando Schlaffer. O nome dele é assim mesmo, Adorei é esse complicado. E aí, mas aí você acha ele no Instagram, @anend4. ANED4. FOR, tá? Se você tá complicado de achar aqui, procura por I Hate Flash. Ele é um dos desenvolvedores do site I Hate Flash, e que começou há uns 7 anos atrás, quando ele é formado em comunicação visual, tirava foto dos colegas em festas, dos colegas skatistas, e aí essas fotos foram viralizando, se tornando famosas. Ele fotografa muito bem. Então, ele resolveu formar o site I Hate Flash junto com o Raul Aragão, que eu já falei no programa na temporada passada. Lindo ele. E aí eles juntos formaram um site, que é o I Hate Flash, e se tornaram grandes caras na cobertura de grandes festivais, como o Rock in Rio. Hoje em dia eles cobrem o Lollapalooza aqui no Brasil, o Burning Man. Então, diversos festivais fazem marca e virou um termômetro para o que é coisa boa. Então, se uma festa vai ser fotografada pela Hate Flash, essa festa é cool, muito legal. Além das fotos de eventos, eles têm ele, no caso, tem uns ensaios no Instagram dele que são lindos e muito legais pra quem gosta de arte e de fotografia. E de nudez, que a gente falou pouco Olha! sobre isso. Olha lá! O Fernando Schlaffer, ele que desenvolveu um projeto o ano passado chamado 365 Nus, tá no Tumblr. Ele posta algumas fotos também no Instagram, é só procurar Projeto 365 Nus. Só que no Instagram tem tarja, né? Se você não é se você não é do MBL e você quer ver inteiro nu, que você acha que não há problema nisso, pesquisa no Tumblr, Projeto 365 Nus. Que, aliás, é muito bonito o Que projeto. tá lá. Ele se propôs a fotografar todo dia uma pessoa nua, né? Às vezes é a mesma pessoa em 3 poses diferentes, mas isso deve ter dado um trabalhão. Sim. Então, mais uma vez, vou passar o dever de casa. Fernando Schlaffer, pra seguir é @anend4, certo? Ou procura aí no Google, joga no Google I Hate Flash, fundador, que você vai achar. É isso? É isso. Esse foi o checklist. Ufa 3, é o terceiro ufa que eu dou nesse programa. A gente se cancela. Sem fim, né? Sem É parar pra verdade. respirar. A gente tá encerrando o programa de hoje. Este é o X Quase Tudo. Se você gostou, deixa aí o seu recado. Procura a gente onde? No Twitter somos @xquaset. No Instagram, @xquasetudo. Bruno já tá cansada. Ela tá meio assim, né? Gente, já Gente, mas eu vou falar mais feliz pra vocês lembrarem e seguirem a gente. Aê. Siga a gente no Instagram, @xquasetudo. Agora sim. Entra no nosso blog também, xquasetudoblog.wordpress.com. Todas as redes vão estar lá. Esse programa vai estar lá, a matéria é bonitinha. Vai estar no mixcloud.com/xquasetudo. Você encontra a gente em qualquer lugar. E aí também na postagem vai estar o link pro nosso canal no YouTube, que o programa você também pode ouvir lá do YouTube. Se aquele seu colega gosta de ficar muito moleza, tempo né? no YouTube, quer ouvir por lá, vai lá. Não tem desculpa.
Não tem desculpa. É só curtir essa maravilha que é esse programa. Aproveitem Modéstia à parte. Aproveita e se inscreve no nosso canal do YouTube, porque a gente quer novos inscritos lá pra você acompanhar e ver sempre os programas novos, né? É isso, meninas. É isso. Aquele beijo. E até semana que vem. Até a próxima. Tchau, tchau.